Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o mundo de Tormenta, começando a falar mais especificamente sobre as divindades. Então, rola a vinheta que tem muita coisa para falar. Eu tava pensando sinceramente em fazer um compilado de todos os 20 deuses e falar tudo uma vez aqui nesse vídeo. Só que são 20 divindades, e se eu falar 1 minuto de cada divindade, vão dar 20 minutos. Iam ser 2 vídeos super rasos falando sobre as 20 divindades e que no fim das contas não ia adicionar muita coisa pra vocês. Então eu decidi fazer vídeos mais específicos, ou pelo menos falando sobre menos divindades, ou divindades que têm alguma relação entre si. Eu vou pensar direito o que eu vou fazer. Mas pra começar e não atropelar o Tormenta 20, eu vou falar inicialmente sobre as divindades mais esquecidas ou que tiveram algum tipo de alteração, beleza? Então vamos lá. Hoje vou falar sobre a Divina Serpente. Você quis dizer Zaz? Não. Divina Serpente. Tá, mas Zaz não é uma serpente? Ok. Vamos ter que explicar desde o começo. No ano de 1999, na Dragão Brasil número 50, nasce Tormenta, um mundo novo de aventuras. Basicamente, Tormenta nasceu como um compilado de matérias da própria Dragão Brasil. Os autores que já tinham escrito mais de 50 edições de Dragão Brasil, contando todas as edições especiais, resolveram montar um cenário próprio. Na época, utilizar-se de cenários conhecidos não era exatamente proibido, mas era um pouquinho caro. Você tinha que ficar pedindo licença para as outras editoras, tinha que pagar direito autoral, esse tipo de coisa. Então, para poder baratear os custos da revista, eles criavam coisas próprias e que fossem genéricas. E assim, depois de um tempo, eles queriam montar o próprio mundo deles. E assim nasceu Arton e Tormenta. Tormenta e Arton têm, no geral, referências a tudo quanto é coisa. Call of Cthulhu, Dragonlance. Nesses 20 anos, Tormenta tem referência até a Jean Jarret. Você não sabe quem que é Jean Jarret? Procura aí na internet. No Mundo dos Deuses tem referência a Jean Jarret. Eu só conheço esse velho por causa de um amigo do meu pai, cara. Mas enfim, outra hora eu falo disso. A questão é que, realmente, Tormenta é uma colcha de retalhos. Só que, se você juntar toda essa colcha de retalhos, ela vira uma colcha. Ela vira algo conciso. E foi o que aconteceu com Tormenta. Depois de muitos anos juntando elementos dali e daqui, Tormenta se tornou uma coisa única. A própria cultura brasileira, se você for analisar bem, é uma coxa de retalhos. No início, quando o Tormenta foi criado os 20 deuses do seu panteão. Nimb, Calmir, Wina e a Divina Serpente. Você agora está me perguntando por que eu estou tapando os peitos da Divina Serpente com Smiles. Eu não sei se o YouTube vai me cortar alguma coisa, né? Então a gente tapa. Mas afinal de contas, o que é a Divina Serpente? Bom, para ser mais resumido e direto, Divina Serpente é uma outra faceta de Tauron, o deus da força dos Minotauros. Tá, mas o que tem a ver a Divina Serpente com Tauron? Tá legal, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Ou melhor dizendo, senta que lá vem teoria, porque nós vamos falar as 3 teorias da Divina Serpente. A primeira teoria eu já falei, e tecnicamente é a mais correta dentro da lore do cenário. No livro Mundos dos Deuses, é revelado que a Divina Serpente é uma faceta de Tauron, e que nada mais acontece que quando as dragoas caçadoras de Gaurásia, uma espécie de humanoide, que é nativo de Gaurásia, que cultua essa divindade. Na verdade, ela acha que cultua uma outra divindade, mas ela cultua diretamente Tauron. Quando elas entram na caverna para fazer seu batismo, elas nada mais vão do que sendo teleportadas para o plano de Tauron, e a grande estátua de Tauron se revela como sendo a Divina Serpente para elas. Só que a história da Divina Serpente foi contada e recontada várias vezes. Então essa é uma teoria, a teoria da Serpente Tauron. A segunda teoria aparece em A Libertação de Valkyria, que eu chamo de Teoria da Libertação. Nessa teoria, a Divina Serpente seria uma espécie de criatura extraplanar que Tauron aprisionou no labirinto de Valkyria para ser um dos desafios do labirinto. Ela teria várias outras iguais a ela espalhadas pelo multiverso e Tauron simplesmente sequestrou uma, ou criou um clone. Pode ser que aquela criatura podia ser exatamente a mesma Divina Serpente cultuada pelas dragoas ou não.
E nós temos a terceira teoria, que é a teoria que é apresentada em Gaurásia, o Mundo Perdido. E essa aqui é bem mais longa. Tudo aconteceu nos primórdios da existência, enquanto os deuses ainda eram jovens e Arton não era tão populosa assim. Arton era dominada pelas criaturas de Megalok, a chamada Era de Megalok. Lena sempre foi a deusa criança, e por ser criança e a representação da vida, todos os outros deuses tentaram deixar Lena meio longe das tretas do universo artoniano, mantendo ela sempre pura e inocente. Mas por ela ser ainda uma criança, ela não sabe se cuidar. E por causa disso resolveram criar uma babá. Essa babá era chamada de Gauron, o primeiro Eiradan. Os Eiradan eram um povo fada, muito provavelmente os ancestrais mais antigos dos elfos, também chamados de elfos nobres. Não se sabe se quem criou o Gauron efetivamente foi a Glórien, ou se a Glórien usou o Gauron como modelo primário para formar os elfos. Mas muito provavelmente os elfos vieram dos Eiradan. Afinal de contas, na ficha do Tormenta 20 tem a herança feérica na habilidade dos elfos, né? Gauron ficou lá como sendo o protetor e tutor de Lena. O cara era tutor de uma deusa. Com o passar do tempo, Gauron começou a ficar meio triste, meio desmotivado, meio abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. Lena notou que ele estava meio tristinho e ela perguntou para ele qual era o problema. E aí ele disse que ele estava se sentindo solitário. E por conta disso, Lena criou uma parceira para Gauron. A companheira de Gauron foi chamada de Obassa. E na verdade tem probleminha, porque tem 2 nomes no livro, mas vamos considerar Obassa porque é o que aparece mais. E então Gauron e Obassa ficaram felizes e criaram sua prole e toda a sua família gigante de Eiradan, construindo cidades, uma cultura, tudo aquilo lá. Os Eiradan prosperaram e com o tempo os filhos de Gauron com Obassa começaram a querer abrir as asas e ir embora. Como ele não era egoísta e sabia que a missão de proteger a deusa era dele, ele deixava o pessoal ir embora, numa boa. Mesmo Obassa, que era livre também, preferiu sempre estar ao lado de seu amor. Mas ele sempre se manteve fiel aos seus ideais. Até que uma certa cobrinha venenosa que pica apareceu. Zaz, o deus da traição. Ah, sempre Zaz. Nesse ponto a história diverge um pouco. Alguns dizem que Zaz falou diretamente com Gauron. Outros afirmam que ele conversou com a Obassa. E assim ele meio que deu uma pira errada ali, dizendo: você deixa todo mundo ir embora, mas você fica aí preso. O grande Gauron estando preso, tendo que cuidar de uma pirralha. E meio que isso ficou martelando nas ideias do Gauron. Até que um dia, depois dele maquinar muito e ficar muito remoendo essas ideias, ele acabou fazendo o pior. Ele gritou com Lena. Tá, e o que tem a ver isso? As lágrimas de Lena fizeram com que a vida no universo acabasse. Por anos e anos, nenhuma criatura nasceu. Isso provavelmente foi o estopim para a extinção das criaturas de Megalok em Arton. Por conta da audácia de fazer Lena chorar, o Panteão decidiu castigar Gauron. Toda a civilização Eiradan foi arrancada do plano de Lena, Vitalia, e como um meteoro caiu sobre Arton, se tornando então a ilha de Gaurásia. Mas não somente isso. Muito provavelmente por Obassa ter dado a pira errada pro Gauron, ela foi condenada a se transformar em uma criatura serpenteante e incompatível com a biologia de Gauron. A partir de agora, Gauron estaria preso em Gaurásia, com a sua esposa transformada em um monstro. Gauron, mesmo assim, ainda amando Obassa, tentou ainda dar umas investidas. E a partir dessas investidas, os povos Terra, os povos saurópodes lá de Gaurásia, surgiram, trazendo ainda mais vergonha para Gauron, que era todo pomposo do seu sangue férico. Sim, uma história bem mais trágica e, acredito eu, bem mais legal. Se você for pensar bem, dá para você fundir todas essas 3 teorias em uma só, porque, de certo modo, elas parecem ser peças de um quebra-cabeça. Mas por que os autores criaram esse monte de teoria em vez de falar tudo de uma vez? Simples, pequeno gafanhoto. Os autores de Tormenta por muito tempo tiveram uma política bem diferente, a de liberdade total. Os autores eles gostavam de deixar todas as decisões do cenário livres para os jogadores poderem criar o que quisessem. Isso quer dizer que durante muito tempo Tormenta não teve lore, não teve uma história. Era tudo decidido na mesa dos jogadores. Se você decidiu que uma coisa ia acontecer, é isso. Não tem oficial. Por exemplo, em A Libertação de Valkyria, depois que a deusa era liberta, você podia escolher o que você quisesse.
poderia criar uma nave voadora que seria a sede dos Cavaleiros Libertadores, poderia ficar com a arma pessoal de Valkyria, o Desbravador. Você que decide. Mas não tem versão oficial. Sequer os Cavaleiros Libertadores são muito citados na história de Arton. Só tem 2 que foram citados em Tormenta no geral. O Prat, em 20 Deuses, e Rand Calamar, o sumo sacerdote de Valkyria, que sempre foi o sumo sacerdote mesmo. A aventura contra Arsenal foi a mesma coisa. O final do Arsenal é você que decide e não teve versão oficial. Não dá pra saber se ele foi preso, se ele fugiu, se ele morreu. A única coisa que se sabe é que atualmente ele foi disputar o torneio de Kim. Essa é uma política bem interessante que os autores de Tormenta tinham, mas isso mudou. Mudou a partir da criação desse carinha aqui, o Inimigo do Mundo e a trilogia da Tormenta no geral. Tá, mas e de onde que saiu a Divina Serpente e pra onde que ela foi no fim das contas? Bom, a Divina Serpente na verdade saiu dessa HQ, Lua dos Dragões, que aliás eu só tenho 3 edições, mas vai lá, um dia eu acho o resto. Bom, não tem muita coisa de especial além de parecer um pseudo furry BDSM. Lembrando que não há nada de errado com furry ou BDSM. É só um tema, digamos assim, inusitado para uma HQ. Com a arte do incrível André Vazio, com o roteiro do Marcelo Cassaro. Acho que isso explica as tetas. Foi a partir desse quadrinho que surgiram as Dragoas Caçadoras e também Gaurásia como um geral. Apesar de que a história em quadrinhos ela fala de um outro mundo, outra coisa, não tem nada a ver com Arton. Elas simplesmente foram importadas da versão original. Inclusive as artes da Divina Serpente e tudo mais, é tudo arte do Vazio. O Vazio, inclusive, trabalhava muito com Tormenta antigamente. Eu tenho em algum lugar uns cartõezinhos da Elma Chips que ele desenhou, eu tenho certeza, a arte é muito característica dele. E bem, como eu tinha falado no Guia de Lore Tormenta parte 1, muito provavelmente com a ascensão do Império dos Minotauros, a face de Tauron suplantou a face da Divina Serpente. A ideia de que o forte deve proteger o fraco, a questão de escravidão e tudo isso é bem abordado principalmente no quadrinho. E por isso mesmo que ela tinha sido adotada como a divindade da força. A ideia de uma entidade feminina representar a força era algo que sempre eu achei legal na Divina Serpente, mas infelizmente a execução foi duvidosa. Só que tem um problema. Ou melhor, 2. Os seios e o fato de a Divina Serpente ser, de certo modo, muito confundida com Zaz, uma outra divindade relacionada a serpentes. Então, ter 2 divindades relacionadas a serpentes ia dar confusão. Tempos atrás, existiam as Nagás, o povo serpente, que tem uma anatomia bem parecida com a da Divina Serpente. Torso inteiramente feminino, as pernas são uma cauda de cobra. Elas por muito tempo foram tomadas como sendo uma raça devota de Alihanna e nunca se relacionando com Zaz. Até que um dia elas se revelaram como sendo traidoras e sendo todas devotadas a Zaz. Isso porque era esquisito ter um povo serpenteante, um povo cobra, não relacionado a Zaz, sendo que estava meio que na cara de que elas tinham relação com Zaz e coisa e tal. Resolveram criar essa traição das Nagás para deixar mais dentro de uma coisa mais lógica. Então Divina Serpente foi descontinuada principalmente por conta da relação dela muito parecida com a de Zaz. E também por conta de diminuir um pouquinho a sexualização dos personagens de Tormenta, que era muito maior antigamente. É só lembrar da bunda da Shivara. Eu sempre vou falar da bunda da Shivara. Então é mais ou menos isso que eu tinha para explicar para vocês sobre a Divina Serpente. Eu vou continuar falando de outras divindades mais esquecidas, ou que tem uma lore mais trabalhada, antes de entrar nas divindades propriamente ditas de Tormenta 20. Não esqueça de dar like, compartilhar esse vídeo com seus grupos de RPG que queiram saber quem afinal de contas era a Divina Serpente. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.